Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora esse nosso novo capítulo. Dê uma olhada. Muito bem. Nós vamos ver as conjurações. O que é conjuração? Conjuração é uma espécie de revolta, né? De conspiração. Contra quem? Contra o Estado monárquico absolutista português. Olha só. No capítulo anterior nós vimos a Revolução Francesa, que foi uma revolução de caráter iluminista, liberal burguês, influenciada pela independência dos Estados Unidos, que por sua vez era influenciada pelo pensamento iluminista, principalmente dos franceses e do John Locke. Muito bem, essas ideias elas se espalharam pelo mundo, por vários países da Europa e também pelos países da América Hispânica e Portuguesa. América Portuguesa, Brasil. Né? O governo de Portugal era uma monarquia absolutista, onde o rei manda, obedece quem tem juízo. O Brasil não tinha uma constituição, o Brasil tinha ordenações, ou seja, uma compilação, aliás, compilações de ordens dos reis. Os reis estabeleciam o que eles desejavam para determinadas situações, isso era anotado e ia para o livro das ordenações. Nós obedecíamos às ordenações afoncinas do Dom Afonso, ordenações filipinas do Dom Filipe II, quando o Brasil foi parte da Espanha, junto com Portugal, e também as ordenações manuelinas do rei Dom Manuel. Tá? Não tínhamos Constituição. Constituição é um consenso. Representantes do povo votam em leis que vão reger o país de forma democrática. Democracia, se hoje democracia já está difícil, imagina lá no final do século XVIII. Muito bem. Bom, a conjuração mais conhecida por todos nós, porque inclusive tem um feriado, é a conjuração mineira, também chamada durante muito tempo de inconfidência mineira. Por que inconfidência? Inconfidência vem de não confidente, ou seja, aquele que você não tem confiança. Isso era um termo português, tá? Então, os mineiros não eram confiáveis em relação a quem? A coroa portuguesa. Então, por isso que nós preferimos o termo conjuração do que inconfidência. Nós não somos portugueses. Bom, eu sou meio, mas né, não somos os portugueses do século XVIII. Muito bem? Bom, então o que acontecia? O Brasil já estava no finalzinho do ciclo do ouro, as jazidas já estavam prestes a se esgotar, e a coroa portuguesa havia instituído um imposto cruel chamado derrama. O que era derrama? Os mineiros tinham que pagar por ano uma taxa de 100 arrobas de ouro, né? O que viria a ser arroba? Arroba é uma medida de peso que não é para ser usada para gente. Arroba se pesa boi, se pesa ouro, se pesa objetos, tá? Pessoas se pesam ou em libras nos países de padrão inglês ou em quilogramas, né? Em países de padrão latino, tá? Arroba não é usado para pesar gente, só um idiota faria isso, né? Bom, então teríamos que pesar 100 arrobas de ouro por ano e pagar. Vamos parar de briga os dois. Vai pra lá. Esses bichos estão pensando o quê, né? Bom, então os mineiros tinham que coletar durante um ano 100 arrobas de ouro para pagar a coroa portuguesa, nessa derrama. Um problema que foi se tornando cada vez mais difícil à medida que as jazidas estavam se esgotando. O que aconteceu então? Os mineiros começaram a conspirar contra a coroa portuguesa. Por quê? Porque chegou uma hora que os mineiros já estavam só devendo, não tinha ouro para pagar mais. Então, na data da derrama, a coroa portuguesa completava os impostos com o quê? Bens pessoais dos mineiros. De todos os tipos, tá? Desde talheres aos escravos que infelizmente eram considerados objetos,
riquezas, né? Talheres, toalha de mesa, a mesa, copo, tudo, qualquer coisa seria tomada pela coroa portuguesa para pagar os impostos. Muito bem. Então, os mineiros começaram a conspirar querendo o cancelamento da derrama e perdão das dívidas com o governo português, ampliação da autonomia política de Minas Gerais, criação de uma universidade em Minas Gerais, autorização para instalação e funcionamento de manufaturas, ou seja, o Brasil ele era colônia, então ele não tinha direito de ter manufaturas, tá? Só a metrópole tinha. E a instalação de um governo de caráter republicano na região. O Tiradentes, nós já vamos falar dele, ele é considerado um herói nacional, mas na verdade a Conjuração Mineira se restringia a Minas Gerais mesmo, uai. Por quê? Porque a Conjuração Mineira não pretendia libertar o Brasil, porque a ideia de Brasil não existia. O Brasil ele era um amontoado de colônias portuguesas. Colônia de São Paulo, colônia de Minas Gerais, colônia da Bahia, colônia de Pernambuco. Não tinha uma unidade Brasil. No papel era Brasil, mas na prática eram várias colônias portuguesas espalhadas pela América do Sul. Então, o herói Tiradentes foi um mito construído. A gente já fala disso, né? Então, o que vai acontecer? Os mineiros combinaram de no dia da derrama fazer a revolta, mas teve lá um traidor. Quem era esse traidor? Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis, em troca de ter suas dívidas perdoadas, ele traiu o movimento, traidor do movimento. Então, os conjurados foram presos. Só que esses mineiros, eles eram pessoas importantes, eles eram pessoas influentes na sociedade de Minas Gerais e tinham boas relações com a colônia. Então, o único que foi preso e executado com a pena de morte foi o Alferes. Alferes é uma patente baixa do exército português. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque ele também era dentista. O tratamento dentário da época se resumia a: doeu o dente? Arranca. O Tiradentes ele tinha muitas profissões, isso era algo comum no Brasil colônia, tá? Alguém que tivesse habilidade manual poderia ser dentista, também sapateiro, também um cara que construía cerca, um pedreiro, um engenheiro, várias coisas, várias profissões, né? Então, o Tiradentes ele tinha várias profissões, mas a patente dele no exército português era de alferes. E aí é que tá. Tem duas versões para a morte dele. Uma que eu sempre ouvi a vida inteira, que o Joaquim José da Silva Xavier não era rico, por isso era o único pobre, por isso que ele foi executado. E mais recentemente, eu ouvi uma outra versão, li, na verdade, que o Tiradentes também era rico, só que ele era o mais entusiasmado com as ideias republicanas e com a independência de Minas Gerais, né? Então, o Tiradentes foi o único morto por isso, o único executado. Ele foi enforcado, depois esquartejado, ou seja, seu corpo foi picado em vários pedaços e enviado para diversos locais importantes da colônia. Ficava lá aquela carne podre, cheia de verme, para servir de exemplo. A coroa portuguesa fazia muito disso, né? É aquela coisa que até pergunta, que a gente se questiona, se a pena de morte resolvesse problema de violência, o Brasil seria o paraíso, porque sempre se praticou muito a pena de morte aqui no Brasil. Geralmente por parte do Estado, mesmo quando a pena de morte se tornou ilegal. Atualmente a pena de morte não é legal no Brasil. E se comete, né? Mas enfim, então o Tiradentes ele foi uma figura muito pequena na história do Brasil até chegar à República. A República queria criar heróis nacionais, porque era uma república de caráter positivista, que acreditava nos grandes pensadores, nos grandes heróis, nos grandes cientistas, e o Brasil não tinha. Então a ideia foi pegar
o Tiradentes, uma figura muito pequena na nossa história, e transformá-lo num herói nacional. Tanto que o Tiradentes ele foi retratado muito depois da sua morte, 150 anos depois da sua morte, com cabelos compridos e barba comprida, com a imagem que se imagina muito que seja a de Jesus. Tem imagens do Tiradentes que a gente olha e vê Jesus. Se a gente não soubesse que era o Tiradentes, era o Jesus. E o Joaquim Silvério dos Reis, a ele coube o papel de Judas, né? Porque ele traiu. Então, o Tiradentes foi um herói que morreu pela pátria, mas na verdade era uma revolta bem pequena ali nas Minas Gerais e que por traição não foi longe. Falando de revolta e falando de traição, a gente vai ver também a Conjuração Mineira. Mas antes, um pouquinho, o Barroco. Barroco foi um estilo que surgiu na Europa, né? Cheio de curvas, muito rebuscado, cada detalhe é muito detalhado. Eu particularmente eu sou fã do período, fã do Barroco, tá? Esse tipo de concepção foi trazida para as artes, para as esculturas, para a música, artes plásticas, enfim, né? Então, literatura. O Barroco no Brasil ele é representado de forma excepcional pelo Aleijadinho, o Antônio... Vamos voltar, esqueci o nome dele. É Antônio Lisboa, isso mesmo, né? Vamos lá. Antônio Francisco Lisboa, né? Deu um branco. Foi mal. Voltando. Então, Aleijadinho foi um mulato que tinha deformidades nas mãos e nos pés, e mesmo assim ele fez obras maravilhosas, né? Bem expressivas, típicas do Barroco. E um outro artista da época, Manuel da Costa Ataíde, tá bom? Ambos usavam muito a temática religiosa, só que o Aleijadinho aproveitava a sua temática religiosa e fazia também críticas ao absolutismo português, tá? Conjuração baiana, agora sim. Conjuração baiana também é chamada de conjuração dos alfaiates. Alfaiate é aquele que faz roupa sob medida, tá? O que aconteceu? Como Salvador deixou de ser a capital do Brasil, ficou apenas sendo a capital da província da Bahia, a cidade foi praticamente abandonada pelo governo português. Não havia mais investimentos para Salvador. E as pessoas eram obrigadas a obedecer ao autoritarismo português e tinham graves problemas para se alimentar. Por quê? Porque os comerciantes portugueses que dominavam o comércio de Salvador vendiam produtos caríssimos e de péssima qualidade. Se alguém quer ver um pouquinho sobre os comerciantes portugueses, não de Salvador, mas do Rio, leiam o livro Cortiço, João Romão lá, Picareta. Vende tudo caro, tudo adulterado. Então, essa falta de investimento no Nordeste, principalmente em Salvador, trouxe pobreza. Que mais? O açúcar do Nordeste teve uma derrocada em razão do açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas, que era um açúcar melhor e mais barato. Então o Nordeste estava com miséria, estava abandonado pelo governo português. Salvador era uma cidade que as pessoas passavam fome, era uma cidade de uma enorme, como é até hoje, população negra e parda. Naquela época, muitos deles eram libertos, não eram mais escravizados, mas sofriam muito preconceito. Então, o que vai acontecer? As pessoas começam a se apropriar das ideias francesas, né, das ideias iluministas liberais, e começam um movimento para se separar de Portugal. Bahia separada de Portugal, né? Então as ideias eram principalmente, esse é um ponto que difere a conjuração mineira da conjuração baiana. Os baianos queriam declaradamente o fim da escravidão, tá? Principalmente por quê? Porque Salvador e a Bahia em si é um estado, era uma província, hoje um estado com uma enorme presença negra e parda. Então, decretar o fim da escravidão era a primeira coisa. Proclamar a República Baiense. Deem uma olhadinha aí na bandeira da República Baiense, né? Essas cores ainda são usadas na atual bandeira da Bahia. Bahia. O
Que mais? E poder comercializar com outros países sem intromissão da coroa portuguesa. O movimento de Minas Gerais era um movimento elitista. Já o movimento baiano era um movimento abrangente, que tinha gente intelectual, que tinha pessoas das classes mais altas, mas o elemento popular era muito mais forte. Por isso, quando houve a traição e os líderes da Conjuração Baiana foram presos, a maioria deles morreu. A maioria deles foi enforcado publicamente. Muitos deles condenados em praça pública para servir de exemplo. Então você vê a diferença. Uma conjuração, a mineira, era de elite, só o Tiradentes morreu. A conjuração baiana era popular, muita gente morreu. No Brasil sempre se fez distinção entre pobres e ricos. Continuando, a família real no Brasil e a interiorização da metrópole. Bom, como nós vimos nas aulas de Revolução Francesa e Era Napoleônica, o Napoleão se expandiu pela Europa, quis impor o bloqueio continental, que era o seguinte: qualquer país que fizesse comércio com a Inglaterra seria automaticamente atacado por tropas francesas. E o que acontecia com Portugal ali no início do século XIX? Portugal era dependente economicamente da Inglaterra. Aliás, isso já fazia bastante tempo, Então, o que aconteceu? O Dom João VI, que ainda não era Dom João VI, era príncipe regente Dom João, já que a rainha oficialmente era sua mãe, Dona Maria I, também conhecida como Dona Maria a Louca, porque ela teve problemas mentais e foi então impedida de continuar reinando. Então, quem reinava Portugal era o Dom João, futuro Dom João VI, foi coroado Dom João VI aqui no Brasil, e então ele era o príncipe regente. Ele decidiu que não dava para Portugal deixar de fazer comércio com os ingleses, então tentou fazer disfarçadamente, não deu certo. Os franceses mandaram tropas que atravessaram o território espanhol, porque os espanhóis abriram as fronteiras para os franceses, e foram atacar Portugal. Só que a família real portuguesa, ela tinha fugido. Ela transferiu a corte de Portugal de Lisboa para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então a capital do Brasil passou a ser a capital do Império Português. Se tomou ali alguns prédios no centro do Rio, se instalou famílias de nobres portugueses, toda a riqueza de Portugal, pessoas importantes, obras de artes, livros vieram com a família real, Os ingleses escoltaram as tropas, a frota portuguesa, e em troca disso o Portugal assinou alguns decretos que eram favoráveis aos ingleses, como a abertura dos portos às nações amigas, baixou os impostos alfandegários sobre produtos ingleses, e o Brasil foi inundado por um monte de produtos ingleses, alguns deles inúteis, como por exemplo as carteiras para notas, já que no Brasil não se usava papel moeda, se usava a moeda em si, moeda de metal, patins para o gelo, algumas coisas meio absurdas, mas também cachimbo, óculos, roupa, tudo, Bom, a partir de 1808, então, o Dom João se instalou no Brasil. Ele permitiu que algumas manufaturas fossem finalmente instaladas aqui. Ele fez do Rio de Janeiro uma capital, estilo capital europeia, reformou toda a cidade, construiu o Jardim Botânico, que se chamava Horto Real, construiu a Faculdade de Medicina, construiu a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, coisas que o Rio de Janeiro não tinha antes, O Rio de Janeiro ele era uma cidade de colônia, foi transformado então numa cidade do mesmo nível que as cidades europeias, O centro do Rio, inclusive, a parte antiga dele tem prédios que lembram Lisboa. Eu já estive em Lisboa e já estive no Rio de Janeiro, e eu posso afirmar que é verdade. O Brasil deixou de ser uma mera colônia,
ele foi elevado ao status de Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve, né? O Algarve é o sul de Portugal. Sempre foi junto com Portugal, mas não sei por que tem essa designação Portugal e Algarve. Eu, inclusive, dei uma pesquisada, mas não achei. Sempre foi dito assim, Portugal e Algarve, mas o Algarve sempre fez parte de Portugal. Continuando. Então, o Brasil deixava de ser colônia, mas o poder do Brasil ainda estava nas mãos do imperador português. Ao mesmo tempo, o resto do Brasil se sentiu assim largado. Por quê? Porque o Dom João, ele ganhou até o apelido de Dom João Carioca. Por quê? Porque ele dava muita ênfase ao Rio de Janeiro. Ele melhorou a cidade, deixou ela mais bonita, pôs teatro, museu, biblioteca, faculdade, um monte de coisa bacana. Mas para o resto do Brasil, nada. E principalmente para o Nordeste. O Nordeste, desde o finalzinho do século XVII, durante o século XVIII, foi perdendo importância, né? O foco da colonização brasileira foi inicialmente no Nordeste, mas com o tempo o Nordeste foi perdendo importância, com a falência do açúcar, né? Com a concorrência dos holandeses lá nas Antilhas, o açúcar brasileiro perdeu muito espaço, então o Nordeste empobreceu. E se cobrava imposto pra caramba e não se olhava para o Nordeste. O que acontece, né? As pessoas passavam fome, teve secas, né? Porque os prejuízos ambientais causados pela produção de açúcar já eram evidentes. Então, o comércio era dominado pelos portugueses. A história sempre se repete nesse Brasil colonial. Comerciantes portugueses dominavam o comércio, eram super careiros, cobravam preços absurdos nas coisas, e as pessoas se revoltando, e mais uma vez, ideias iluministas francesas, sempre elas, chegaram ao Nordeste. E aí, em 1817, rebeldes de diversas origens sociais começaram a chamada insurreição republicana, né? Comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro Pessoa, o capitão Domingos Teotônio Jorge, o fazendeiro Manuel Correia Castro e o magistrado José Luiz de Mendonça fizeram um governo provisório da República do Pernambuco. Era uma república que se pretendia liberal, que se pagasse poucos impostos, que o governo não fosse mais absolutista, autoritário. Teve adesão de outros locais do Nordeste, como as províncias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Só que essa república nordestina teve que enfrentar as tropas do governo português, e durou apenas então 74 dias, né? Os membros que participaram desse governo provisório, adivinha o que aconteceu com eles? Sim, mortos por enforcamento em praça pública e esquartejados, né? E os comerciantes portugueses e as classes proprietárias ajudaram a sufocar o movimento. Por quê? Por causa do haitianismo. Lembram? Medo de que os escravos negros, os escravizados negros, fizessem um levante para destruir os brancos e se tornar livres, né? Como aconteceu no Haiti. Então, Dom João estava muito bem no Rio de Janeiro, vivia numa boa, com aqueles típicos cerimoniais de corte, né? Como eu falei há um pouquinho atrás, foi coroado Dom João VI no Rio de Janeiro, e parecia que ele não ia voltar nunca para Portugal. E o que acontecia com Portugal naquele momento? Portugal havia se livrado da ameaça dos franceses, era governado por uma junta militar sob tutela dos ingleses, né? Então praticamente os ingleses que governavam Portugal. Portugal, que é um país pequeno, havia se tornado uma nação sem rei, esquecida, empobrecida. Então, burgueses portugueses com ideias iluministas era a Revolução Liberal do Porto. E o Dom João voltou rapidinho para lá, ficou com medo de perder o seu trono. O que aconteceu com essa revolução? Portugal ia continuar sendo uma monarquia, mas a lei maior do país, a Constituição, seria a principal referência de poder, não mais a vontade do rei. Ou seja, Portugal seria uma monarquia parlamentar constitucional, a exemplo da Inglaterra, né? O Dom João ficou com medo, pensou, bom, antes perder o
modelo absolutista em que eu faço tudo o que eu quero do que perder a coroa. Então ele voltou rapidinho lá para Portugal e ele teve que aceitar as exigências da Revolução. Eles queriam estabelecer cortes constituintes para fazer uma constituição para Portugal, mas só com deputados portugueses. Eles não queriam que os brasileiros participassem. Aliás, ele era liberal para Portugal, mas aqui no Brasil a situação seria pior que o absolutismo. Por quê? O príncipe regente que tinha ficado no Brasil, Pedro de Alcântara, né, futuro Dom Pedro I, ele teria que voltar para Portugal, não ficaria no Brasil ninguém da nobreza portuguesa, o Brasil seria governado por uma junta militar, seria proibido manufatura, ou seja, um pacto colonial extremo, né? Tudo que havia avançado o Brasil na situação de deixar de ser colônia iria retroceder. Né? O Brasil seria vítima de um absolutismo feroz por parte de Portugal. E sem que pudesse participar deputados brasileiros, representantes do Brasil. Ou seja, os brasileiros pagavam impostos, mas não tinham representação. Né? Já conhecem essa história. Havia dois grupos, um do Joaquim Gonçalves Ledo, né, que queria que o Brasil e Portugal se unissem para derrubar o absolutismo, e também porque a Revolução Liberal do Porto era liberal só em Portugal, porque com o Brasil, como falei, era mais do que absolutismo, um mega absolutismo, uma tirania. E o grupo do Nogueira da Gama, que pretendia que o Brasil realmente se separasse de Portugal e viesse a ser uma nação separada. Bom, o Dom Pedro de Alcântara, né, que seria o nosso futuro Dom Pedro I, ficou governando o Brasil, enquanto seu pai estava lá. Quando os deputados brasileiros foram a Lisboa e foi renegada a eles a participação na Assembleia Constituinte, voltaram para o Brasil e disseram para o Dom Pedro que a autoridade dele estava praticamente negada. Que mais? Foi dito que Dom Pedro teve que voltar imediatamente para Portugal. Portugal queria, né, a Revolução Liberal do Porto queria que ninguém da família real portuguesa estivesse por aqui. O Dom Pedro havia se aliado a importantes políticos brasileiros, inclusive o José Bonifácio, era um cara de destaque na política aqui de São Paulo. O Dom Pedro disse lá o dia do fico, dizendo que se era para o bem do povo, felicidade geral da nação, diga a eles que eu fico. Ou seja, se negou a voltar para Portugal. Outras chamadas para Portugal vieram, Dom Pedro recusou, até que veio o ultimato, ele teria que voltar para Portugal imediatamente. Ele falou que ele não voltaria, né? E depois da volta de uma viagem a Santos, ali na região do bairro Ipiranga, pertinho aí da escola, o Dom Pedro dizem que sacou a espada e gritou, né, bradou aos mensageiros portugueses: independência ou morte. Aí tem aquele quadro, né, vocês estão vendo aí esse quadro bem bacana, mas esse quadro ele foi feito bem depois, já foi feito no período da República. Ele é baseado num outro quadro, dê uma olhada aí, um outro quadro francês, e é uma criação dessa narrativa de independência heróica. Na verdade, Portugal e Brasil se separaram, grito do Ipiranga, não sabemos se aconteceu. Tá o Dom Pedro todo paramentado aí nessa imagem, provavelmente não, eles viajavam de camisola, né, que era uma roupa que se usava por baixo das vestes externas, né. Camisola seria como a gente vê em desenho animado às vezes essas camisolas, né? Seria tipo como um macacão que se usa por baixo da roupa, aí você põe esse macacão, essa cirola, aí põe as roupas por cima, calça, bota, casaca, né? Porque né, no século XIX eles usavam ainda essa roupa bem pesada, né? As pessoas de importância, e devido ao calor ele estava só com essa camisola. Provavelmente ele estava subindo no lombo de mula, que é um animal mais propício para subir a serra, porque ele é mais forte do que o cavalo, mas tem aquele temperamento mais dócil que o jumento. Enfim,
né? Foi uma coisa construída, essa imagem aí do quadro da independência do Brasil. Bom, galera, então é isso. Respondo as 5 perguntinhas do formulário. Uou!